Olá, estamos na nossa penúltima aula, estamos aqui na reta final, né? E discutindo educação infantil. Nós estamos na disciplina da pesquisa da prática pedagógica. O que nós procuramos nessas aulas é discutir um pouquinho sobre a importância da educação infantil, né? E vocês estão aí finalizando seus trabalhos, os relatórios, né? Depois das observações nas escolas. E essa aula ela é bem importante, bem interessante, porque a prática pedagógica é o que vai estar comandando o trabalho do professor na educação infantil. Então, nós discutimos tanto a questão legal, né, do que ela traz para nós, as novidades, o que acrescentou, o que nós ganhamos com essas mudanças, tanto da Constituição como da LDB, com o referencial curricular, com a proposta da educação infantil. Então, nós ganhamos muito com esse material, né? E agora como que nós vamos lidar com tudo isso? A educação infantil está sendo reestruturada. Então, vocês são acadêmicos do curso de pedagogia, têm essa possibilidade de discutir, de ampliar os conhecimentos, porque vocês vão estar fazendo a diferença nessas escolas de educação infantil. Então, a prática pedagógica na educação infantil, o ensinar e o aprender. E essa aula vai ser diferente. Essa aula vai ser vou chamar de chamada oral, né? E aí vocês vão começar a pensar como é que pode uma chamada oral assim à distância. Mas essa chamada oral também vai ser diferente, porque eu vou passar algumas imagens e essas imagens, nós vamos tentar buscar um pouco do que nós discutimos nessas 6 aulas, né? E do que nós temos discutido também dessa questão da prática pedagógica. Então, nós vamos tentar aqui um exercício diferente, para que vocês possam estar também ampliando seus conhecimentos, poder participar das aulas, as dúvidas que ficarem, vocês entrarem no fórum, colocar as dúvidas também. Esse é um exercício que todos nós estamos aprendendo, né? Então, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos. Então, é muito rico e muito importante que vocês participem sempre desse fórum, porque é lá que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. E eu acredito que vocês, enquanto profissionais, vão fazer muita diferença depois desse trabalho todo que nós buscamos fazer em didática. Vocês já tiveram fundamentos da educação infantil, agora na pesquisa da prática pedagógica com um trabalho específico na educação infantil. Então, eu acredito que vocês vão fazer um trabalho muito bonito e a diferença nas escolas por onde vocês andarem. Então, vamos iniciar o nosso exercício, a nossa chamada oral. Eu escolhi a poesia Apenas Brincando. Então, essa poesia também está disponível na aula, vocês vão poder ter acesso a ela e ver a poesia como um todo, né? Mas a poesia nos chama a atenção de que às vezes a gente acha que a criança está brincando e não está fazendo nada, né? Só que ali ela está aprendendo, ela está crescendo, ela está conhecendo um outro mundo, ela está se preparando para a vida adulta, né? Então, nós adultos precisamos compreender a importância do brincar hoje, né? Então, para a aprendizagem, para a metodologia, para a prática de aprendizagem dessas crianças. Então, nós, enquanto educadores, enquanto pedagogos, precisamos nos apropriar do que a gente está discutindo hoje sobre a importância da criança aprender, mas aprender brincando e como que isso é possível, né? Então, nós iniciamos aqui, eu quis pegar a foto, esse vídeo está disponível na aula, vocês vão poder assistir várias vezes, porque está muito bonito e está muito gostoso de assistir. E eu quis pegar algumas fotos para a gente ir conversando um pouco. Então, olha, a gente fala tanto da interação, olha que interação mais gostosa que nós vemos aqui dessas crianças. Nós falamos na aula 5 do espaço físico, olha que bacana esse espaço físico, as crianças poderem aprender, brincar, num espaço assim, na área verde, né? A gente vê que elas estão deitadas num gramado. Então, quanto que isso é possível, quanto que não enriquece. E eu acho que o melhor é a gente ver o prazer dessas crianças, o rostinho dessas crianças e o prazer que elas estão sentindo em estar envolvidas aqui nesse meio. E outra coisa interessante é a questão dessa diversidade cultural, né? Então, às vezes, nós ficamos muito presos, e às vezes a família também, e eu penso que esse é o grande papel do pedagogo nas instituições também, seja de educação infantil, ou das séries iniciais, ou da segunda fase da educação, do 6º ao 9º ano, ou do ensino médio, mas que nós trabalhemos muito isso, essa questão cultural, né? Essa questão racial, né? Então, olha que riqueza a gente ter aqui essa diversidade cultural, né? Então, o que cada um pode estar mostrando da sua cultura para essas crianças, para os outros. Então, eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão, que vocês estejam sempre atentos nessa questão.
Então, esse Apenas Brincando é uma poesia que vai estar falando da importância desse brincar. Aí nós voltamos com o trabalho com as múltiplas linguagens na educação infantil. Que são essas múltiplas linguagens? Então, a gente vê aqui também essa diversidade. Né? O que a gente vê nessa foto? Né? Então, a gente pode fazer várias leituras dessa foto. Parece que estão dançando, estão se abraçando, um relacionamento, essa amizade. Então, está acontecendo aqui várias formas de comunicação. Né? Então, quais linguagens eles estão aqui se apropriando? E não só nessa foto aqui, mas a gente vai vendo durante todo o vídeo toda essa comunicação. E, de novo, essa interação. Então, Vygotsky já falava isso, da importância da interação. E o referencial curricular trata muito essa questão, dessa importância de eles estarem sempre nesse espírito aqui, de estarem sempre juntos, trabalhando nessa comunicação. Então, o quanto que nós precisamos valorizar esse tipo de trabalho, essa interação, as brincadeiras das mais diversas. E eu acho que o importante a gente perceber durante todo esse vídeo é que eles não estão sentados, enfileirados, um atrás do outro, mas as dinâmicas que foram utilizadas, as metodologias, a prática pedagógica que é utilizada em cada slide são assim totalmente possíveis de nós trabalharmos com essas crianças. Então, nós, enquanto pedagogos, diante dessa discussão toda, das leis que saíram, que conseguimos tantas alterações, que nós pensemos sobre essa questão. Como que vai ser a disponibilização dessas crianças na sala de aula? Né? Então, a gente vê aqui que nas fotos que elas estão sempre em locais, em movimento. A criança precisa de movimento. Nós não podemos querer que essas crianças fiquem estagnadas, sentadas, copiando exercício já na educação infantil. Né? Então, nós precisamos rever o nosso papel, sim, nos apropriar dessas teorias, dessas leituras, do que o referencial traz para nós, os parâmetros de qualidade também. Então, nós temos aí um material bem interessante. As nossas apostilas trazem bastante informação, né? O nosso texto base, eles vêm também enriquecido, com sugestões. Nós procuramos deixar sempre textos complementares nas aulas, então todos eles tratando dessa temática. Então aproveitem, porque isso vai estar fazendo toda a diferença na formação de vocês. Aí essa outra foto aqui também muito interessante, olha, a gente pode ver pelo chão o espaço que onde essas crianças estão. Um lugar simples, né? A gente observa que é um lugar simples, mas de novo, o prazer dessas crianças por estarem brincando. Então, o que a gente não pode resgatar aqui? Né? Esse brincar, a gente vê ali que parece ter uma terra, né? Então, o quanto que isso é importante para a criança. Ela vai pegar água, fazer bolinho, vai trabalhar a coordenação motora, a fina, né? Ela pode pegar gravetos, estar escrevendo no chão, brincar com as pedrinhas. Então, fatores assim extremamente ricos e que nós podemos explorar nas escolas. Então, nós não precisamos pensar numa escola rica ou uma escola mais humilde, mas que todas elas proporcionam condições. Então, cabe a nós pensarmos nessa prática pedagógica, o que nós queremos, o que nós estamos vendo das nossas teorias e o que a gente vai estar fazendo de diferente. Porque nós temos hoje crianças muito mais espertas, mais comunicativas, questionadoras. Então, nós precisamos também acompanhar a evolução e o ritmo dessas crianças. Porque a escola, eu penso que a escola tem que ser um lugar de prazer, uma escola que ela se sinta feliz. E a gente vê a foto de todas essas crianças, a alegria dessas crianças. Né? Então, que nós possamos aí desenvolver um trabalho nesse sentido. E aqui uma coisa tão simples, bolinha de sabão. Né? Então, olha aqui o exercício. A gente vê que tem a mão de um adulto ali auxiliando, né? Então, essa criança tentando pegar a bolinha, então, a hora que ela tenta pegar essa bola, o exercício motor que está acontecendo, a percepção visual, se ela for soprar para criar as bolinhas de sabão, o sopro também já é um exercício. Então, coisas simples que nós podemos aproveitar. Eu achei bonitinha demais essa tela, porque a gente vê assim, o que elas estão reproduzindo? Elas estão reproduzindo algo que elas viram, né? Mas que já faz parte do cotidiano dessas crianças. Então, uma coisinha boba aqui, pintando com esmalte, aproveitando para pintar as unhas dos pés, né? Mas elas estão num exercício de reprodução de um adulto, né? E estão se divertindo também, numa concentração que parece que são profissionais, né? Então, também é um momento de nós aproveitarmos essas brincadeiras dessas crianças, né? Essa integração também entre elas.
Essa foto também, claro que é rica demais, porque nós estamos num lugar, né, o Tocantins, nós temos locais que nós vamos ter contato com índios, e aqui eles representando esse colorido e um pouco da cultura deles. Então, a importância de nós resgatarmos, o referencial curricular fala muito disso, da importância desse resgate da cultura, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, então, de que nós podemos aproveitar esse resgate da cultura indígena, e que também para nós, para a nossa região, ela é bastante presente. Então, que nós precisamos valorizar essa inclusão. Aqui, né, uma criancinha suja, parece que aprontou até, né, mas que nós precisamos valorizar isso na escola também, conversar com os pais, que eles propiciem isso, né, que permitam que as crianças voltem para casa sujas, porque elas vão estar brincando, é ali que elas vão estar experimentando uma série de coisas, né, então, de respeitar esse espaço das crianças. Será que tudo isso que nós conversamos até agora tem a ver com o referencial curricular? O referencial curricular, como o próprio nome já diz, referência. O que é essa referência? É algo que ajuda, que vai nortear o trabalho do professor, né? Como nós falamos nas aulas anteriores também, a importância que ele traz sobre esses embasamentos teóricos, que vai nos ajudando. Porque não adianta, nós precisamos, nós enquanto professores, profissionais e todos os profissionais, sempre precisam ter um referencial teórico. E nós temos aqui, assim como referencial, nós temos outros, né, a própria apostila, nós temos textos indicativos, na leitura complementar, mas o embasamento teórico é extremamente importante. Então, quem não fechou, não finalizou o relatório, fique atento com essa questão também. O relatório também precisa de embasamento teórico. E o referencial traz bastante, várias informações, várias leituras que vocês podem utilizar e se apropriar deles. A prática pedagógica, o ensinar. O que é o ensinar? Será que o ensinar é sentar aquelas crianças e colocar elas para ouvir o professor falando sem parar? Mas olha aqui, um jogo de xadrez. O que o jogo de xadrez pode permitir para essas crianças, né? Então, elas vão trabalhar uma série de fatores que hoje a gente vê assim que o quanto isso é rico e propicia o desenvolvimento do raciocínio, a memória, o raciocínio lógico, raciocínio rápido. Então, tantas coisas os jogos e as brincadeiras propiciam. Então, o ensinar não precisa ser, e nós precisamos repensar isso. Tudo bem que nós somos educados em um adulto passar as informações para nós, mas nós também precisamos propiciar para essas crianças situações como essa, situações lúdicas, situações que eles brinquem e aprendam ao mesmo tempo. Isso vai ser prazeroso. E se a criança tiver prazer desde a educação infantil de ir para a escola, ela vai crescer sempre buscando esse prazer pela escola, pelo escrever, pelo brincar, por participar, pela oralidade. Então, nós precisamos valorizar esse tipo de espaço. Então, aqui um jogo de xadrez, mas nós temos outros jogos, né? Então, nós temos os jogos de memória, quebra-cabeça. Então, nós temos uma infinidade, que é o que ela até fala na poesia, né? Apenas brincando, que quando ela está montando o jogo de quebra-cabeça, ela não está só brincando, mas ela já está tendo noção de espaço, de sequência. Então, quantas coisas não são valorizadas? E aqui também eu achei interessante essa foto, porque a gente vê que elas estão posando por uma foto, mas tranquilas, né? Então, assim, em todos os espaços, elas encontram prazer, encontram alegria. Então, cabe a nós aproveitarmos esses momentos, e que muitas vezes nós deixamos passar por despercebido, porque achamos que a aprendizagem só se dá na escola, com todos sentadinhos, e só o professor falando. E o que eu quero convidar vocês, quero que vocês estejam atentos às leituras, às nossas discussões, é que existem uma série de formas de nós trabalharmos com a aprendizagem com as crianças nessa prática pedagógica. E, dentre elas, os meios que a criança vive. Então, precisamos ficar atentos. A formação atual do professor, né? Então, para atuar nessa educação infantil, o que tem que acontecer com esse professor? Né? Será que a formação que ele tinha anteriormente bastava? Ou será que ele precisa rebuscar mais algumas coisas? Eu penso que nós precisamos repensar. Nós não podemos querer que os nossos alunos passem pela mesma educação que nós passamos. Não que a nossa educação não tivesse sido boa, ela foi. Só que hoje a gente tem outras metodologias, nós temos outras estruturas, nós temos mais jogos, nós temos crianças muito mais ligadas, porque a tecnologia permite isso, ela tem uma série de estímulos e que cabe a nós aproveitarmos tudo isso, né? Então aqui, por exemplo, quando nós éramos crianças, era possível isso? Então, esse tipo de jogo, quantas coisas pode estar propiciando para a criança ampliar seus conhecimentos? Então, eles estão aqui, as regras, o domínio do corpo, o contato, o convívio com as pessoas, a gente pode ver que são em tamanhos diferentes, então o respeito ao próximo.
Então nós temos assim uma infinidade de possibilidades de crescimento. E aqui novamente, né, uma cultura indígena que nós precisamos valorizar, né, e eu acho que ela está bem presente nesse vídeo, que eu acho bacana, porque ela também está muito presente no nosso estado, né? Então a gente está falando com vários polos e que essa possibilidade de estar num local que tenha a questão indígena é muito possível, né? E talvez mais próximo para alguns do que para outros, mas que nós não podemos fugir delas não, e precisamos valorizar a educação indígena e a cultura indígena também. E eu trouxe novamente a poesia, porque eu acho essa poesia sem linguagens fantástica, né? E acho que nós precisamos nos contagiar disso, né? E lembrarmos sempre dessa importância da criança ser respeitada com todas as suas linguagens. Então eu acho ela muito interessante e trago ela nessa aula novamente, porque eu penso que nós precisamos aí aproveitar esse material e refletir sobre essas 100 linguagens. 100 linguagens é muita coisa, não é? Pois é, então são muitas linguagens que essa criança traz e nós não podemos ficar como nós fomos educados, que só um professor fala e as outras crianças só ouvem, né? Então nós precisamos valorizar isso. Tem a música também, que eu achei interessante, a gente aproveita essa adolescente e ela está aqui, né, com o seu aparelho, as tecnologias, mas a música desse vídeo também achei ela muito interessante e quero que vocês observem bastante, porque ela vê a criança na fase do porquê, né? Então, os vários questionamentos que a criança faz. A prática pedagógica, né, de novo, a formação do professor para propiciar um ambiente desse, toda essa decoração que a gente vê nessa foto. Então, olha quantos detalhes nós podemos observar, como essas crianças estão. Então, elas estão posando para a foto também, eu ia dizer que elas estão à vontade, mas não estão muito, mas é uma atividade que está acontecendo. Então, aqui a gente pode ver também a questão do projeto, né? Então, se criou um projeto, parece que eles estão aqui representando alguma coisa da finalização desse projeto. Então, também o projeto é uma forma de nós desenvolvermos nosso trabalho. Aqui novamente a cultura, né? Aqui parece um adulto em miniatura, mas também com certeza ela viu alguém jogando tênis e está ali toda preparada para isso. Então, novamente, a questão da cultura, a importância desse adulto, dessa referência que ela tem. Essa aqui também achei muito bacana, porque essa coisa, comeu à vontade, sujou, né? Aí eu trago de novo aqui a questão da Reggio Emília, né? E aqui a Emília Ferreira fala muito dessa questão de valorizar a criança. E eu deixo o slide share também, que ficou na aula passada, que vocês vão poder aproveitar. E as 100 linguagens, que nós falamos bastante também. O binômio educar e cuidar, vocês vão ter no vídeo complementar da aula 5, vocês viram lá, que ele também contribui bastante. E aqui a socialização dessas crianças, a importância da avaliação na educação infantil, a observação, os registros, essa discussão periódica do trabalho pedagógico, deu certo, não deu, o que a gente pode valorizar? E essa foto dessa criança que parece que ela está buscando alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem aí as possibilidades. A prática pedagógica, né? Então esse aprender, né? Esse aqui aprender a comer sozinho, então todo o aparato que não tem aqui na hora dessa alimentação. O aprender também no exercício de natação, a importância do jogo nesses recursos do desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então esses joguinhos que são ótimos. E, novamente aqui a cultura indígena, aqui a cultura indiana, que eu achei muito bacana, né? Como é que nós, brasileiros, jamais ia permitir com a cobra assim, no meio dessas crianças, mas a cultura deles, e nós precisamos valorizar essa cultura. E aqui o pintar, o papel, o colorido, aqui uma outra cultura também. E assim nós encerramos, né? Porque nós temos aqui a pedagogia de projetos, que nós já discutimos também, aqui a riqueza de alguns espaços, nós falamos desses espaços também, a formação dos professores neste novo olhar. E a riqueza que nós temos aqui nessa tela é muito bacana, porque eles estão aqui, ó, se divertindo no meio da pintura, um painel grande. Então, aqui alguns espaços de educação infantil, sejam elas de uma escola mais requintada ou não, mas estão aqui se divertindo, também um momento de observação e de avaliação do professor. O cuidar e o educar. E a gente vê aqui que tem alguns momentos que são de criação, da criança estar se aprimorando também. Eu deixo aqui, eu acho importante deixar, né, essas meninas são alunas de pedagogia, do curso de 2010, segundo semestre, eu deixei aqui porque eu acho que a gente tem que honrar, né, essas meninas que fizeram. Então, a questão que vocês têm que ficar atentos também no relatório, a questão do plágio. Eu não posso plagiar, eu estou colocando a referência de onde eu tirei essas gravuras e esse material. Então, eu quero desejar para vocês uma boa semana, um bom trabalho, que vocês participem do fórum, né? Estamos aqui nos nossos momentos finais do nosso curso, da nossa disciplina, mas que vocês possam aproveitar. Estaremos à disposição para respondermos todas as dúvidas
e quero muito que vocês participem. Então, um grande abraço, até a próxima.